Igreja, um dia Pedro falou para Jesus: para onde nós iremos, se só tu tem palavras de vida eterna? E aquele Jesus que Pedro falou aquilo, está aqui nessa noite, pronto para dizer palavras de vida eterna para você. Então por favor, dá sua atenção para Jesus, dá sua atenção para Deus. O Jesus de palavras de vida eterna está aqui nessa noite. Isso só depende de você. Pastor Diogo, igreja, aplauda Jesus. Poderoso esse nome é o nome de Jesus, poderoso esse nome é. Fica de pé para adorar um pouquinho Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Eu não posso adorar por você, mas nós podemos adorar juntos. Aleluia. Onde venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Deus te adora. Pois ressuscitaste, vive está, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. O teu é o rei, tu é a glória, acima de todo nome está. Deus, nós Poderoso esse nome, te entregamos esse momento, Pai. poderoso esse E nós pedimos que o Senhor venha falar conosco, Senhor, de maneira poderosa, Senhor, de maneira, Pai amado, até a qual nós não estamos acostumados, Senhor. Mas nós pedimos que o teu caboide, Senhor, que a tua glória se manifeste nessa noite, Pai amado. Fecha, Senhor, toda a porta do inferno nesse momento. Tudo, Senhor, que está se tornando um canal nesse momento para Satanás roubar, Pai amado. Atenção, nós estamos agora neutralizando, Pai. Mas nós pedimos, Senhor, que a tua glória desça nesse ambiente, ó Pai, e pessoas possam ser curadas, restauradas, renovadas e reabilitadas, ó Pai. No nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, abra a sua Bíblia comigo. O livro de Amós, capítulo de número 3, verso de número 3. Aleluias, glória a Deus. Deus é fiel, igreja. Deus, esse dia Ele tá colocando sede de justiça em algumas pessoas. Essa sede de justiça é uma vontade de realinhamento da sua própria vida. Não é sobre apenas você ter um ambiente, um cenário onde que tem pessoas com sede de justiça, mas começar em você. Isso vai ser muito bom, porque é um período que você vai ter que decidir se você vai avançar ou se você vai retroceder. Deus me mostra pessoas se preparando para retornar, para retroceder, para parar. Mas também Ele me mostra um grupo de pessoas preparadas para avançar, dizendo que está disposta, dizendo que está disponível, dizendo que já ficou parado tempo demais, dizendo que já gastou muito tempo e força em outras coisas. E esse é um tempo de reposicionamento. É um tempo de destruir, um tempo de arrancar, um tempo de arruinar, para poder depois edificar e plantar, para plantar e edificar. E se nós entendermos isso, nós vamos saber que tudo que Deus Ele está permitindo, tudo que Deus Ele está fazendo, tudo aquilo que está no controle dEle, porque nós permitimos. Quando nós estamos em concordância com aquilo que Ele está falando, com aquilo que Ele está liberando sobre nós.
Porque Ele diz que não foi nós que escolhemos Ele, mas foi Ele que escolheu a nós. Mas aí eu te faço uma pergunta nessa noite: você concorda com o chamado que Ele tem para você? A diferença está no tipo de concordância que nós temos, se nós estamos concordando com Ele ou não, se nós estamos dispostos a estar atrelados, a estar imbuídos, a estar disposto a renunciar coisas, lugares e pessoas, para nós podermos dar essa devida resposta. Amós 3:3 diz assim: ora, duas pessoas poderão caminhar lado a lado se não tiverem de acordo? Pode fechar sua Bíblia. Feche seus olhos nesse momento e faça uma pequena reflexão. Em toda a sua vida, se você tem concordado com Deus, se você tem concordado com os profetas a qual Deus tem direcionado até você, é um tempo de restauração. Abraça Ele nesse momento, igreja. É um tempo de restauração. Senhor, nós estamos aqui para te adorar. Estamos aqui para te honrar. Estamos aqui para poder glorificar o Teu nome, Senhor. E entender quão o Senhor é poderoso. Entender quão o Senhor é amigo. Quão o Senhor é grande. Quão o Senhor é poderoso. E nós queremos, Senhor, te agradecer, Pai. Aplaude e glorifique o Senhor, igreja. Glorifica e glorifica. Esvazia essa glória aí, dando para Ele. Esvazia essa glória aí. Para Alumínio, Sorocaba, Mairim, que ouvi. Quão você é grato por tudo. Quão você é grato por tudo. Aleluias. Glória a Deus. Podemos assentar. Aleluias. Glória a Deus. É o tempo que nós... É o tempo necessário para nós estarmos alinhados com Deus. De uma maneira muito forte, de uma maneira muito potente, de uma maneira muito singela, de uma maneira muito simples, de uma maneira muito nua diante de Deus. É o tempo que nós entendemos que nós erramos e nós não precisamos ter vergonha, mas nós precisamos pedir socorro para Ele. O problema é que Adão, ele, em vez de ter coragem para ele pedir socorro, ele usou a força dele para poder se esconder, para poder ir para um lugar distante dos olhos de Deus. E você precisa entender que nos momentos que você falha, nos momentos que você desliza, nos momentos que você cai, você tem que ir para diante dos olhos dele. Em vez de você ficar com medo do horário de relacionamento, como Adão, ele sabia que toda tarde o Senhor descia, e ele passou a procurar um lugar distante. Quando nós entendemos o tempo que nós estamos vivendo, nós temos que ansiar pela hora que Ele vem, para que nós possamos pedir perdão o mais rápido possível, para ter um espírito de arrependimento,
para nós podermos estar em concordância, para nós podermos estar de acordo com aquilo que Ele está pedindo, de acordo com aquilo que Ele está esses dias proclamando, aquilo que Ele está escrevendo em nossos corações, na nossa mente, aquilo que Ele vem sinalizando há tantos meses, aquilo que Ele vem sinalizando há tantos anos, e nós às vezes não estamos entendendo. Amós, ele não era um profeta, vamos usar o termo profissional, porque ele é um profeta que ele é chamado para um tempo específico, porque os profetas, digamos assim, de renome daquela época estavam corrompidos. Quem era o rei da época era Jeroboão II. E se você parar para observar as últimas pregações, eu tenho pregado sobre o reino do norte, que é mais alguém do reino do norte. E Deus, ele olha para o reino do norte e diz: olha, Amós, eu quero que você vá lá liberar uma porção para aquele povo. Amós, ele era um agricultor, plantador de sicomoro, e Deus chama ele apenas para algo específico. Mas quando Deus chama ele, Deus começa a dizer assim para aquela nação: ei, eu vou destruir os amonitas, vou destruir os filisteus, vou destruir aquele outro povo, esse povo que tem se levantado contra você. E o povo levantava a voz dizendo: que assim seja, Deus. Isso mesmo, Deus, já está mais que na hora. Aí Deus vai lá e fala bem assim: eu também irei ter com o povo de Judá, eu também irei conversar eu também irei castigar, punir a geração de Judá. Lembra que o reino era dividido? Reino do norte, reino do sul. Então aquele povo também ele tinha uma certa desavença, porque o reino do norte ele estava situado no lado de Samaria, e o reino do sul em Jerusalém. Eles falavam: eu sou a geração, o reino de Judá dizia, o reino do sul dizia: eu sou a geração de Davi, eu sou da linhagem de Davi. Eis que tem uma promessa sobre Davi, dizendo que ele vem, que o filho dele vem como rei, o filho dele vem para poder governar. Mas eles também sabiam que eles eram filhos de Deus. O povo do norte também sabia que Deus tinha escolhido eles. Eles também sabiam que ele era a menina dos olhos de Deus. Mas eles não estavam dando valor a isso com as obras. As obras deles estavam todas falhas. Eles estavam em pecado e não se preocupavam em se arrepender. Eles estavam vivendo a vida normal, vivendo a vida como se eles não precisassem ter um relacionamento com Deus. Mas quando Amós ele começa a descer mais um pouco, quando ele fala tudo aquilo que Deus vai fazer, Amós chega nos finalmente. Amós diz assim: mas Deus também irá punir vocês. Mas Deus também vai pesar a mão sobre vocês. A Bíblia fala sobre uma rejeição daquele povo. O povo começa a rejeitar Amós. Por eles acharem, é chamada a teologia do reino do norte. Por eles acharem que eles um dia foram escolhidos por Deus, eles podiam fazer qualquer coisa que Deus aceitava. Eles podiam fazer qualquer coisa porque Deus era o pai deles, era um Deus de amor e jamais cobraria ele. Mas Deus estava precisando de um alinhamento. Deus estava dizendo bem assim: e só porque vocês são escolhidos por mim, vocês não têm preferência para vocês viverem sem mim. Vocês não têm liberdade para vocês pecarem como se meus olhos estivessem fechados e minha mão encolhida. Então eu também vou ter com vocês. Sabe o que eu vejo? Eu vejo pessoas que estão sendo preparadas há vários anos. Eu vejo pessoas que teve um ensinamento diferente, de que a grande maioria da igreja da cidade, não porque nós somos melhores, mas porque nós gastamos um tempo ensinando, dando aula de teologia, trazendo algo mais específico, esclarecendo. Eu vejo pessoas andando e dizendo assim: não, eu posso fazer qualquer coisa. Às vezes eu vejo pessoas dizendo bem assim: não, vamos lá, deixa isso para o final da mensagem. Às vezes eu vejo as pessoas vivendo como se elas pudessem, assim, de qualquer jeito, de qualquer maneira, que a maior frase que Satanás coloca no ouvido da pessoa é: ei, você só precisa prestar conta para Deus. Só que eu vou te falar um negócio: Deus não precisa se converter, virar cristão e vir congregar na igreja. Então uma sociedade, uma cidade, uma igreja também você precisa prestar conta para os seus irmãos. Você também precisa dar exemplo para uma nação. Você também precisa mostrar que você foi um dia salvo pelo Senhor. E os salvos, eles são diferentes. Eles vivem diferente, eles amam diferente. E nós olhamos hoje um Deus procurando os Amós da nossa geração. Não é sobre alguém profissional, não é sobre alguém que tenha todos os dons, tenha todas as nomenclaturas, tem o poder de persuasão, mas alguém que tem um coração disposto. Alguém que tem um coração aberto, esteja disponível
disponível a se submeter ao que Deus ele está fazendo e o que Deus está falando, se submeter a pessoas. A maior dificuldade da nossa nação é conseguir se submeter ao próximo, porque o povo não tem mais concordância. Eu quero te perguntar algo nessa noite. Você é uma pessoa de acordo ou uma pessoa do contra? Uma pessoa que sempre tem um modo diferente de pensar. E ter um modo diferente de pensar não é ruim. O ruim é o que você vai fazer com o seu jeito de pensar. Porque os seus pensamentos se servem só para te afastar de pessoas. Está na hora de você ser transformado pela Bíblia, ser transformado pelo Espírito de Deus. Porque o amor, a sabedoria e a inteligência, ela não pode servir para nós se afastarmos de pessoas, mas ela tem que servir para nós aproximarmos. A sabedoria é para nós sabermos lidar com todo tipo de pessoa. Com aqueles que você não concorda, você precisa entender que é preciso você respeitar e pedir entendimento ao Senhor. Deus, me dá entendimento. Chamar a pessoa para conversar. Ei, precisamos conversar para nós entendermos, para nós chegarmos em comum acordo. Você é uma pessoa que tem uma amizade agradável? Ou você é sempre do contra? Sempre sabe de tudo, sempre tem bastante informação, sempre tem... Igreja, eu vou falar um negócio para vocês. Isso é uma das minhas maiores dificuldades, porque eu leio bastante, eu estou sempre pesquisando, sempre procurando algo. E de um tempo para cá eu comecei a rever as minhas atitudes e como é que eu conversava. Eu vou expor um pouco da minha vida para vocês. Eu comecei a observar que eu tenho dificuldade com um não, sem justificativa. Quando a pessoa me dá um não sem justificativa, eu fico às vezes transtornado. Por quê? Porque eu sou assim. Quando eu não vou poder fazer algo e eu dou um não, eu justifico, dizendo para aquela pessoa quanto ela é importante para mim. Então quando a pessoa me dá um não sem justificativa, para mim ela está me dando uma mensagem dizendo que eu não sou importante na vida dela. Eu te pergunto nessa noite, como é você quando recebe um não? Como você se comporta quando recebe um não? Como é você no seu dia a dia? Você é uma pessoa de concordância, porque quando não há concordância, há desavença. E quando há desavença, Deus ele não trabalha. Porque a Bíblia diz: como poderão andar dois juntos se não tiver de comum acordo? Como poderão andar dois juntos se não tiver em comum acordo? Como Deus falará algo e você não concordará com Ele, dizendo que Ele é o errado, dizendo que Ele não está calculando certo, dizendo que Ele não te deu recursos suficientes? Deus ele conhece o seu coração. Deus ele conhece o seu jeito de pensar, o seu modo de pensar. Ele sabe como você faz as coisas, como você não faz. Mas quando Ele te chama para algo, Ele está dizendo que você é capaz. Deus ele não erra nos cálculos dele. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Só que às vezes você vai praticar coisas no meio do caminho, no meio do percurso, que você vai ser desabilitado. Porque às vezes você saber algo não quer dizer que você está capacitado ou habilitado para fazer. Você sabe como constrói uma casa? Se você parar para observar, é muito óbvio e parece ser simples. Mas você não está capacitado para fazer. Porque toda vez que você vai construir algo, você vai fazer o quê? Você vai chamar alguém que está capacitado para fazer. Porque você sabe das suas dificuldades. Ou seja, nós temos uma igreja que sabe muito, mas não está capacitada nem habilitada, porque ela não está afim de se disponibilizar para o trabalho árduo da rejeição das pessoas, o trabalho árduo da perseguição de Satanás, do inferno lutando contra a sua vida. Então as pessoas preferem ficar em um lugar confortável, e como ela tem informações e sabe de alguma coisa, é mais fácil para ela poder criticar quem está fazendo. E ela tem os motivos, ela tem as palavras perfeitas para poder dizer por que não está fazendo, para poder se justificar. Ela diz que ela já tentou, ela diz que não achou lugar perfeito para ela poder servir. Ela diz que ela não está apta. Deus está dizendo que ela está apta. Deus está dizendo que ela só precisa se organizar para poder estar naquele lugar. E as pessoas não querem se organizar, as pessoas não querem ajustar a vida. Só que Deus ele faz, com você ou sem você, Deus vai fazer.
Você sabendo ou não fazendo, Deus vai fazer. A diferença é que quando você não está ajustado, quando você não está em concordância com Deus, Deus ele vai fazer sem ter a sua participação. Amém? Amém? E esse é aquele dia de você se reajustar. Esse é aquele dia de você parar assim, olhar e falar: cara, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Como eu sou lá no trabalho, eu sou alguém que é fácil das pessoas chegarem até mim? Ou as pessoas têm dificuldade em falar com você, porque você já sabe que você vai sair com um pedaço de cavalo, rascunho de mula? Você é uma pessoa de fácil acesso na sua amizade, no seu trabalho, com os seus familiares? Você é uma pessoa que consegue se expressar, ou você é uma pessoa que guarda muito? Você tem medo de falar porque você tem medo de desagradar, mas no fundo você acaba desagradando porque a sua cara, o seu lábio diz sim, mas a sua cara diz não. Você precisa fazer uma autoanálise de você como um filho de Deus, como você tem sido, você como um filho de Cristo, como você tem sido. Você precisa dar aquela analisada assim de fato quem você foi em 2022. Nós podemos falar isso, ainda estamos no segundo mês do ano. Está na hora de você ser alguém mais acessível, por favor. Dê liberdade para Deus ele fazer algo no seu coração, para Deus fazer algo através de você, para Deus fazer algo em você. Se eu não me engano é Mateus, não vou lembrar agora, no livro de Mateus fala que quando duas pessoas se ajoelham para poder orar e pede algo, Deus responde. Jesus deixa algo específico: quando duas pessoas. Vamos arriscar Mateus 18, 19? Vamos lá. Aleluias, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Uma vez mais vos asseguro que, se dois dentre vós concordares na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Se eu te pergunto, na sua casa, você para você conversar com seu cônjuge sobre os planos futuros? E ele é alguém que concorda com você ou não? Porque quando não concorda, é certo que vai dar errado. É certo que vai dar errado, então tem que ter essa maturidade. Eu vejo pessoas se unindo porque ela não encontrou mais ninguém, tá bom, já que não tem ninguém, então vai você mesmo. Só que aquela pessoa, ela tem um pensamento diferente de criação de filho, ela tem um pensamento diferente sobre a vida profissional, ela tem um pensamento diferente sobre a vida ministerial. E aí, se está dando errado no namoro, ela diz: não, mas amanhã vai ser diferente. Não vai ser diferente. Amanhã você vai ser um reclamão, amanhã você vai ser alguém que vai estar com a casa cheia de energias, carregada e dando autoridade para demônios, dando legalidade para demônios estar trabalhando na sua casa. Como poderão andar dois juntos se não tiverem como um acordo? Isso aqui é algo muito poderoso, igreja. Eu falei que eu ia liberar algo hoje que ia destravar a sua vida. Às vezes tem alguém que quando você vai conversar, ela já está pensando em tudo negativo daquele assunto para poder falar. Está pronta para poder dizer: eu tenho a razão aqui. E quando você vai lá e arrisca fazer, ela fica do lado de cá, do contra. Puxa, tomara que não dê certo, porque se der certo, eu vou perder a razão. Eu te falo, cuidado com o tipo de pessoa que você se alinha. Cuidado com o tipo de pessoa que você fala sobre os seus projetos. Deus vai fazer. Entenda isso, que Deus vai fazer, aquela pessoa concordando ou não. Se for algo que Deus estabeleceu e instituiu, Ele vai fazer. Mas você vai passar por mais provações. Você vai passar por mais guerras. Tem pessoas que veem só como espia.
para poder entender qual é o nível que você está, para ela saber se ela está acima ou igual. Porque se ela entender que ela está um nível abaixo do seu grau, seja profissional, ou seja de ensino, ou seja lá qual for o grau, ela vai tentar puxar aquele tapete com o intuito de você permanecer no mesmo degrau que ela, para não haver nenhum espírito de superioridade sobre ela. Tem alguém aqui comigo? Você tem que aprender a concordar com as pessoas que você ama, desde que tenha um padrão bíblico. Qual é o seu filtro para você concordar com algo ou não? O que é que a Bíblia diz sobre esse assunto? O que é que a Bíblia fala sobre quando alguém vem me perguntar um conselho? A primeira coisa que eu eduquei a minha mente durante esses anos para poder lembrar o que a Bíblia fala sobre aquele assunto. Porque a Bíblia fala de tudo. A Bíblia fala sobre sexualidade, a Bíblia fala sobre vida profissional, a Bíblia fala sobre casamento, a Bíblia fala sobre criar filhos, a Bíblia fala sobre todos os assuntos. Não existe um assunto no mundo que a Bíblia não diga. Não existe. Então quando alguém vem me pedir um conselho, a primeira coisa que eu faço é: o que é que a Bíblia fala sobre isso? Para eu dar conselhos bíblicos. E às vezes as pessoas saem injuriadas ainda com os conselhos que eu dou, porque, igreja, eu não consigo alguém vir me pedir um conselho e eu concordar sabendo que aquilo ela vai em confronto com o que a Bíblia diz, com o que Deus me ensinou, com o que Deus me falou. Então não tem como eu dar tapinha nas costas para você sair achando que eu sou uma pessoa legal para você, e Deus com ódio daquilo que eu falei. Não, eu prefiro que você saia com ódio daquilo que eu falei, se for algo que Deus não permite, se for algo que Deus ele denuncia, se for algo que Deus diz que não é legal. Agora, coisas pessoais sobre a cor do seu carro, sobre isso aí não está na Bíblia. Isso aí é algo particular, é algo que você pode gostar ou não, eu posso gostar ou não. Amém? Tem alguém aqui comigo? Só que quando você entende qual é a vontade de Deus, e seu esposo ele fala algo, sua esposa fala algo, seu filho fala algo, igreja, não tem como você chegar, seu filho criado nesse mundo cheio de informação. A maioria dos seus filhos tem 100 vezes ou 1000 vezes mais de informação do que você teve no seu tempo. Cheio de argumento. Eles estão o tempo todo lendo alguma coisa na internet, vendo vídeos. O reino das trevas está investindo muito na nossa geração, tentando desestruturar. Porque uma criança até 8, 10 anos, os pais ainda é o super-herói deles. Mas quando ele passa de 10, 11, 12 anos, são os amigos dele que sabem mais do que os pais. Já era aquele poder que você tinha, não é tão forte. O que vai ficar vai ser mais a forma que você está disciplinando. Tem alguém aqui comigo? Então você tem que entender o que a Bíblia fala sobre isso. O que Deus diz sobre isso aqui. E você se manter firme. Você manter firme e entender que você não é amigo do seu filho. Você precisa entender isso. Às vezes eu vejo pessoas, vamos lá, eu vejo pessoas, adolescentes, sendo mãe e pai. Às vezes eu vejo mãe pedindo conselho a uma filha de 11, 12 anos sobre o pai dela, sobre o namorado, sobre sei lá quem é, como se fosse uma amiguinha, como se... Não é. Amanhã você está produzindo algo, você está tirando a autoridade, você está revelando algo. Vocês estão muito tensos, igreja, é espiritual o negócio. É tempo de guerra, tempo de luta, tempo de batalha. E nós precisamos dessa resposta para Deus. Precisamos ir adiante, precisamos avançar. Precisamos se unir para lutar contra o reino das trevas. Precisamos estar de acordo com o que Deus está falando. Precisamos estar de acordo com o que Deus ele está esses dias revelando para nós chegarmos no tempo devido com louvor. Você precisa levar mais a sério as coisas sagradas. Você precisa se reajustar de uma maneira muito forte. A gente vê a igreja toda unida.
Igreja, se nós não estivermos aqui em comum acordo, se nós estivermos aqui com um espírito de discordância, o louvor ele não flui. Se o diaconato ele tem alguém que não, eu não concordo com esse líder, eu não concordo com aquilo, e não conversa, e não chama, se o grupo do cultinho, ou seja lá, o grupo das mulheres, se não tiver ali em comum acordo, ele não vai avançar, ele não vai crescer. Satanás ele trabalha com a divisão, porque quando ele divide ele consegue conquistar. O solitário ele busca os seus próprios interesses, então ele começa a ser uma ferramenta de Satanás, porque quem se separa enxerga as coisas de outro ponto de vista. E como ele está afastado, ele não tem coragem de chegar para conversar, então ele prefere se sentir como alguém superior. Tem pessoas que têm um olhar de altivez. Ela acha que ela sabe muito, ela acha que ela tem muito, e aquela pessoa não tem nada para poder oferecer, então ela não tem assunto para querer conversar. Eu sou bom demais para ele, não tem coragem de falar isso. Mas fala, poxa, essa pessoa acha que é quem? E começa a rejeitar, começa a excluir. Começa a não querer se envolver. E quando você entende que Deus ele instituiu o casal, a família, e vocês precisam ali estar orando juntos. Vocês precisam estar ali falando sobre sobre o futuro, sobre os planos futuros. Precisa estar ali alinhando coisas, para que não fique uma divisão e Satanás ele trabalhando. Se Deus deu uma visão para o seu esposo, de uma empresa ou de um trabalho, e você olha que hoje o trabalho que ele está é melhor do que o que ele vai, e você tem medo desse desafio, chame ele e fala, vamos conversar, ou chame ela, vamos conversar. Mas por que você, e tente entender. Não seja alguém difícil de lidar, não seja alguém difícil de conversar. Não fique na sua razão ao ponto de querer guerrear com qualquer coisa, porque às vezes Deus ele instituiu, Deus ele deu um caminho. O evangelho ele é simples, igreja. Ele é simples demais. A gente vê Pedro, quando ele está preso, a Bíblia diz que a igreja estava toda reunida orando por ele, para que ele fosse livre, para que ele fosse liberto. Eu sei que as coisas vai fazer as pessoas concordando ou não, mas o nível de dificuldade vai ser muito maior, porque Deus faz tudo cooperar para o bem daqueles que amam a Ele. A gente vê Deus ele dá uma visão para José, mas a gente vê os irmãos de José não concordando com a visão, não concordando com o ministério que Deus estava dando para José. Então aquilo impulsiona ele para uma prisão. Se José não é um homem que tem intimidade com Deus, José morreria na cisterna, José morreria na casa de Potifar, José morreria na prisão. Mas o que definiu no final foi a intimidade que ele tinha com Deus. E no final foi usado de misericórdia para a própria família ser salva. Deus deu uma visão para Davi, Deus chamou Davi, Deus ungiu Davi, mas os irmãos deles não estavam em concordância. Quando você começar a analisar a sua vida e entender o quanto você pode avançar, o quanto você pode crescer, você vai ver como é gostoso você estar em concordância. A Bíblia fala sobre o cordão de três dobras, por ser mais forte, por entender que eu posso avançar, eu posso crescer com isso. Você tem que aprender a comprar a briga dos seus, a comprar brigas de pessoas que você ama, defender, proteger. Eu não aceito pessoas virem falar mal de pessoas do meu ministério, eu não aceito. A gente vai conversar, mas eu não vou se unir com ela para poder falar mal de pessoas que são minhas. Eu não aceito pessoas em falar mal da minha família e dos meus amigos, são meus. Você tem que entender isso, você tem que parar. Porque você às vezes está próximo de pessoas e pessoas vêm falar mal, e você vai lá e senta na roda para você sentar o pau, e você vai ter mais informações do que eles, do que os outros. Tem alguém aqui comigo? Você tem que aprender a brigar pelo seu irmão, aprender a brigar pela sua irmã, aprender a brigar pela sua família. Dizer, não, esse aqui é meu, você não vai, é meu. Deus te confiou essa amizade, Deus te confiou esse pai, essa mãe, Deus te confiou o seu esposo, a sua esposa.
E tem pessoas que têm necessidade. E você tem que abrir os olhos e entender. Aí eu te pergunto, como você fica em concordância com duas pessoas que são suas amigas e estão brigadas? Deus lançou isso aqui na hora que estava montando a mensagem. Digamos que você é amigo do Juriscreudes e amigo do Gamaliel. Juriscreudes e Gamaliel brigaram. Juriscreudes vem falar para você acerca do Gamaliel. Gamaliel vem falar com você acerca do Juriscreudes. Você pode ouvir a queixa dele, sim ou não, igreja? Você deve ouvir. Agora você pode opinar? Pode. Como? Vamos lá conversar com ele, vamos resolver isso. Ah, mas eu não quero resolver. Se você não quer resolver com ele, então não venha mais em falar do Gamaliel nem do Juriscreudes. Porque senão vai gerando o quê? Um atrito e as pessoas vão se afastando. As pessoas elas vão gerando bloqueio, elas vão gerando um nível muito grande onde que Satanás ele consegue trabalhar nos mínimos detalhes das coisas. E você acha que você aprendeu. Só que quando eu falo isso, em vez de a sua mente abrir e falar bem assim, não, eu preciso organizar isso na minha vida, você começa a lembrar de pessoas que te fizeram mal um dia. Isso é imaturidade e faz você ficar travado. Isso é legalidade do reino das trevas para você ficar parado. E você precisa desconstruir essas coisas para você avançar, para você ser sucesso. Você precisa entender que a igreja tem que estar unida. Você precisa entender que a sua família tem que estar unida. Vamos aqui, vamos chamar, chame o seu esposo, chame a sua esposa. Vamos orar pela criação dos nossos filhos. Vamos fazer uma campanha aqui, não sei quantas vezes por ano, não sei. Vamos sentar e vamos orar para que ele entre na faculdade, para que ele seja alguém que um dia ele possa servir ao Senhor. Só que aí fica outra, a responsabilidade é sua. A responsabilidade é de não sei quem. Ah, mas eu estou trabalhando, você que fica em casa. Ah, mas eu fico em casa o dia todo, você só liga para trabalho, você não... Igreja! Satanás ele sempre sai vencendo com isso. Quando tem esse tipo de discordância, Satanás ele sempre vai estar trabalhando, ele sempre vai estar desfazendo. Existe uma diferença entre você ser alguém permissivo e alguém que concorda. Alguém que é permissivo, não importa se é bíblico ou não, ela está pronta a dizer sim para qualquer coisa. Pelo simples fato dela querer estar próxima. Pelo simples fato dela entender que ela já teve briga com tanta gente, então ela aceita tudo na vida dela. Tem pessoas que não sabem dizer não. E tem pessoas que só sabem dizer não. Pergunta para o irmão do lado, você é aquele que só sabe dizer não? Ou aquele que não sabe dizer não? É sobre a vontade de Deus que nós estamos falando. É sobre você entender. Tem pessoas que ela entra em um nível de restrição tão grande que ela faz questão de dizer, comigo você não pode contar. Eu estou vivendo uma fase muito boa da minha vida e eu não quero que você atrapalhe. Era assim que o povo do Reino do Norte estava vivendo. Eles não queriam de maneira alguma que Deus atrapalhasse os planos e os projetos dele de sucesso. Eles não precisavam submeter mais àquele Deus que pedia e falava coisas. Abra a sua Bíblia comigo lá no livro de Amós para a gente terminar. Aleluias, Amós 3. Você concorda com o que Deus ele está te pedindo esses dias? Até Jesus teve uma hora que ele não era a vontade dele, mas ele preferiu concordar. Pai, que não seja a minha vontade, mas a sua. Que não seja feita a minha vontade. Ele estava dizendo, eu não quero, mas se for a tua vontade, eu estou de acordo. Se for a tua vontade, eu estou de acordo e eu estou disponível, eu estou disposto. Pode fazer, pode pedir o que o Senhor quiser. Eu estou disposto.
Mas o problema é quando as pessoas elas olham para si mesmas assim e dizem assim: não, isso para mim é difícil demais. Não limite o que Deus ele quer fazer através de você. Não limite o que Deus ele quer fazer através de você. É um tempo de restauração. Deus ele quer que você esteja em concordância com Ele, para você poder colocar a mão em pessoas ser curada, você poder colocar a mão em pessoas ser restaurada. E vai ser através de você. Vai ser através de você. E é esse tipo de profeta que nós precisamos esses dias. Não é profeta que fala de acordo com a sua emoção, mas é profeta que fala de acordo com aquilo que Deus está pedindo, de acordo com aquilo que Deus ele está falando. Amós ele chega e diz: ei, organiza a sua casa, organiza a sua vida. Deus não está de acordo com a sua, com o seu modo de viver. São praticamente 9 perguntas. Amós ele chega fazendo perguntas para as pessoas concordarem com as perguntas dele, porque no final ele vai chamar a pessoa na chincha. Ele vai e pergunta primeiro: ora, 2 pessoas poderão caminhar lado a lado se não estiverem de acordo? Ele está perguntando para aquela geração. Eu pergunto para você: 2 pessoas podem andar juntos? Sim ou não? Não, não pode. Aqui, esse 2 de acordo, 2 pessoas não podem andar juntos. Ele está falando sobre viagem. Ele está dizendo: olha, amanhã vamos até São Paulo. Ou seja, você precisa concordar com a pessoa. O quê? Destino, horário e preparação. Deus um dia ele te chamou. Assim como um dia ele chamou aquela nação através de Abraão, ele deu alguns protocolos, ele deu lei para Moisés, e ele falou: olha, é de acordo com isso que eu quero que vocês andem comigo, eu quero que vocês submetam a isso para eu poder andar com vocês. Um dia você disse que queria viver as coisas que Deus tinha preparado para você, e você entendeu o que estava escrito na Bíblia: amai o próximo como a ti mesmo. Ou seja, é crescer o reino, fazer a vontade de Deus, carregar a sua cruz. Mas hoje você diz: eu não quero carregar a minha cruz, eu não quero amar o próximo, mas eu quero as bênçãos do Senhor. Não, você não vai viver as bênçãos do Senhor. Você pode até estar vivendo uma fase boa da sua vida, mas não a melhor. E Jesus ele chama para nós andarmos com Ele, ser mais do que vencedores. Mais do que... Vai ter problema no meio do caminho? Vai. Mas nós vamos vencer. Vai ter dificuldade no meio do caminho? Vai. Mas nós vamos vencer. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E por que as dificuldades e os problemas? Para que haja milagres, para que haja manifestação da glória. Vai ter dor? Vai, mas vai ter o consolo. Vai ter problema? Vai, mas vai ter a solução. No verso 4 ele diz: o leão rugirá na floresta sem que tenha uma presa em vista. O leão novo ruge em sua toca. Se não caçou, se nada caçou. Sabe o que o leão faz? O leão ele fica observando. A Bíblia diz que o leão ele faz o que do nosso lado? Ele ruge querendo nos tragar. Por que o leão ruge? Eu preguei aqui esses dias. Quando o leão ruge, ele chega de 6 a 8 quilômetros de distância. Imagina. Sirene da CBA ali em cima. Por que o leão ruge? Ele ruge porque ele entendeu que já tem uma presa, e ele ruge para poder paralisar. O leão ele ruge para poder paralisar a presa. Então Satanás ele paralisou muita gente. Se Satanás ele rugiu, então quer dizer que ele tem uma presa. E tem muita gente com o ministério paralisado. Tem muita gente que já é uma presa de Satanás. Tem muita gente que está paralisado. Desistiu de lutar contra a pornografia, desistiu de lutar contra os vícios, desistiu de lutar pelo seu ministério, desistiu de lutar para que Deus continue falando com ela, desistiu de lutar pela família, porque está paralisada pelo rugido de Satanás. O leão, quando ele ruge, a presa fica parada. Ele está dizendo: o leão vai rugir se ele não tem uma presa? O povo vai dizer: não. O leão novo ruge em sua toca se nada caçou. Por quê? O leão ele tem um costume de, depois de matar a presa, ele leva até o lugar dele e ele ruge lá para poder dizer: estou satisfeito, eu consegui, eu venci, eu sou o rei da floresta.
Quantas pessoas que Satanás está cirandando, passeando, fazendo samba, porque ele conseguiu vencer uma causa da sua vida. E hoje é o dia de você tomar tudo que Satanás um dia tocou e está tendo acesso, porque a autoridade foi você que deu. A chave um dia o Senhor confiou na sua mão. O que você fez a chave que um dia Deus ele colocou em sua mão? O que você fez com os liderados que Deus te entregou um dia? O que você fez com os dons que Deus te entregou um dia? O que você fez com a ideia que Deus te deu um dia e você nem executou? Você nem teve coragem de avançar, você nem teve coragem de ir. Aonde estão os que te prometeram? Você já foi atrás, saber o que está acontecendo? Tem alguém aqui comigo? Aleluias. Cai o pássaro numa arapuca que não foi armada? Será que uma armadilha se desarma sem que nada tenha ficado preso dentro dela? Amós, ele era um caçador, com certeza já tinha feito altos laços. Os passarinhos cair nela. Eu vejo pessoas que diziam estar tão forte, tão próprio, para poder vencer. E Deus ele usou todos os argumentos e sinais possíveis, dizendo: não ultrapasse esse limite. Mas pessoas que chegam e têm um espírito de altivez, não, Deus, isso aí eu tiro de letra. Você está por fora, Deus. Eu sei o que eu estou fazendo. Deus, eu te conheço. Segure sua onda. Isso aqui, esse caminho vai dar em morte, esse caminho vai dar em prejuízo. O laço está armado. Porque Deus estava falando com a nação de Israel? Deus estava dizendo que iria acontecer e não tinha mais jeito, não. Ele estava avisando para que não acontecesse. Lembra quando ele manda Jonas lá em Nínive? Jonas disse que não queria ir, por quê? Porque Deus era rico em misericórdia. Se ele fosse lá e avisasse o que ia acontecer, aquele povo ia arrepender, Deus iria perdoar. Jonas não queria o perdão daquele povo, porque aquele povo tinha matado os pais dele. Então se Deus ele vem te avisando antes, ele está dizendo: ei, não estou te amaldiçoando, eu não quero te amaldiçoar. Então eu estou te avisando antes, para que você não caia nesse laço, para que você não caia nesse escândalo, para que você não caia nesse ritmo que vai te matar, que vai te arrebentar. Tem depressão aí? Tem síndrome do pânico aí? Você sofre com ansiedade? Tem uns gatilhos aí? Deus está sempre cuidando antes. Deus está sempre alinhado antes. Deus vem dando os sinais. Deus ele vem cuidando, ele vem tratando. Se você permanecer no tratamento, você vai ver. Não tem como se não tiver em comum acordo. Só o pai paga o preço, só o pai ora, só a mãe ora, só a mãe vai para o monte, só a mãe tem que estar em comum acordo. Vamos nós dois fazer. Porque a Bíblia está dizendo que se dois se unir para orar, para que aconteça. Ei, se os dois tiverem, se os quatro tiverem, quantas vezes tem que orar? Orar e sem cessar, sem parar. Deus está chamando novamente. Deus está dizendo: ei, vem para mais próximo. Deus está dizendo: ei, eu quero fazer, eu quero continuar fazendo. Eu vejo um Deus cheio de sede de fazer, mas os Amós estão escondidos. Os Amós não querem se expor. Os Amós estão magoados. Os Amós estão frustrados. Os Amós estão cansados. Os Amós estão sem esperança. Os Amós estão cheios de argumentos. Eu vejo pessoas não vindo na igreja porque está chovendo, mas eu não vejo essas pessoas não faltando no trabalho porque choveu. Será por quê? Será por quê? Buscai primeiro o reino de Deus, eu acrescentarei as outras coisas. O que tem sido prioridade na sua vida? Com o que você tem discordado de Deus?
Porque todos aqueles que discordam de Deus se tornam inimigos de Deus. Você tem tanta gente para arrumar como um inimigo. Ou você quer botar logo Deus na linha de frente para ser seu inimigo? Você quer dizer logo que foi ele que errou? Toda ação gera uma reação, igreja. É isso aqui que Amós está falando em cada versículo. Toda ação gera uma reação. É por isso que ele está dando vários exemplos. Ele está dando exemplo do leão, ele está dando exemplo da armadilha, ele está dando exemplo do laço, ele está falando tudo isso. Porque ele está dizendo toda ação gera uma reação. Ele está dizendo você ficar de braço cruzado, Satanás está trabalhando. Ele está dizendo você está sem esperança, Satanás está vencendo. Se ponha de pé, se coloque, vá de frente na batalha. Confie no general que te chamou. Deus não perde guerras, igreja. Se você perdeu uma guerra, é porque você entrou em discordância com Deus. E chegou o tempo de nós alinharmos. Verso 6 diz: alguém tocará o chofar, trombeta, na cidade sem que o povo se assuste e fique preocupado? Pode ocorrer alguma desgraça na cidade sem que o próprio Senhor tenha ordenado? Porque quando tocava o chofar, ele sabia o quê? Quem tocava o chofar? Era os atalaia. Estava dizendo que estavam chegando algum reino inimigo para poder invadir a cidade. Deus está dizendo bem assim: eu não faço nada sem eu avisar antes, através dos profetas. Deus está dando aviso para pessoas, ó. Deus está dando aviso a pessoas, ó. E nem adianta ficar birradinho com Deus, não. Deus não é aquela pessoa que você costumava manipular. Deus não é aquela pessoa que você costumava fazer birra, bater pé, e ela ia até você como se ela fosse errada. Chegou o tempo de você acabar essa vida de manipulação. Chegou o tempo de você acabar essa vida de birrinha, de vitimização. Chegou um tempo de maturidade. Chegou um tempo de você crescer. Chegou um tempo de puxar cadeiras para conversar, para poder alinhar a vida. Chegou um tempo de maturidade. Chegou um tempo de dizer: ei, eu não quero nada obscuro na minha vida. Eu não quero nada nebuloso na minha casa. Chegou um tempo de lucidez, de clareza e revelação. É um tempo de revelação. É um tempo de apagar os gatilhos, os dados do maligno. Aquilo que te freou, aquilo que te brecou, aquilo que parou na sua casa um dia. Está na hora de você levantar sua voz profética dentro da sua casa. Levante a sua voz profética. Com certeza, verso 7, Adonai, o Senhor soberano, não realizará nada sobre a terra sem primeiro revelar o seu desígnio aos seus servos escolhidos, os profetas. Ora, o leão rugiu, quem não temerá? Yahvé, Adonai, Deus soberano, falou, quem não profetizará as suas palavras? Sendo assim, proclamai nas fortalezas de Açode e nos palácios da terra do Egito, dizei, ajuntai-vos sobre o monte de Samaria, a fim de observardes os grandes tumultos que ocorrem ali, quanta opressão existe no meio do seu povo, eis que eles não sabem agir de acordo com o direito, afirma o Senhor, essa gente que acumula os seus palácios, que roubam e saqueiam, portanto, assim declara Yahvé, o Deus soberano, o inimigo cercará toda a tua terra, destruirá as tuas fortalezas e saqueará os teus palácios. Assim afirma o Senhor. Do mesmo modo como um pastor consegue salvar da boca do leão faminto apenas 2 pernas e uma orelha de sua ovelha, assim também serão livrados apenas alguns israelitas que morreram em Samaria com um pedaço do leito e uma almofada de damasco. Vou resumir tudo para você que não entendeu. Ele está dizendo bem assim, porventura Deus eu mandou falar a você, eu como profeta, e eu não vou falar? Deus está dizendo que vai destruir o Egito, vai destruir os amonitas, vai destruir os filisteus. Está chamando vocês para se ajuntar do monte de Samaria para eles verem eles serem destruídos. Mas Deus também está dizendo que vai chegar alguém que vai colocar vocês como cativo.
Deus também está dizendo que vai chegar alguém e vai tomar, vai saquear tudo de vocês. Só que eles estavam incrédulos, eles não acreditavam em mais nada. Porque vários profetas já vinham já há décadas, vários profetas já vinham já falando às gerações e gerações: olha, a mão de Deus está vindo aí. Os nossos profetas do nosso tempo estão dizendo: Jesus está voltando, coloca a sua casa em ordem. Os profetas de 2023 estão dizendo: ei, prepara a tua casa. Deus está falando, Deus está dizendo que vai pesar a mão em 2023. E tem gente dizendo que não vai. Tem gente dizendo: ah, não vai, não vai. Eu já estou escutando isso há vários anos. Quantas vezes eu ouvia, toda vez que vinha um profeta na minha direção, eu sabia que ele ia dizer: Deus está fechando um túmulo, Deus está fechando uma cova. Vou te levantar como um pregador, vou te levantar como alguém que vai te confrontar como verdade. Eu sabia que ia ser dito. Chegou um tempo que eu falei: vou morrer nada. Toda vez as veinhas do coque vêm falar a mesma coisa para mim. Dá nada não. Deus está falando. Deus está falando. Não pode nem acontecer no tempo que você acha que vai acontecer. Você já viu o tamanho do vazio que fica no seu coração? A maior morte que existe é a perca da celebração, é a perca da intimidade. É você viver, você começa a viver para poder mostrar para as pessoas que você está feliz. A necessidade do story, a necessidade da viagem, a necessidade disso e daquilo, tentando colocar Jesus no lugar do centro de tudo. Pessoas que fazem planos e coisas, querem objetivos, focos em algumas coisas, só para poder entender que algo supriu o lugar de Jesus e o chamado dela um dia. Isso não vai conseguir trazer felicidade para você. Isso não vai conseguir preencher. Para de desafiar os profetas que Deus tem levantado em 2023. Para de desafiar os profetas que Deus levantou na nossa geração. Às vezes Deus me usa para eu falar algo e a pessoa sai daqui e faz questão de afrontar, postando ou fazendo algo. Eu vejo na hora, falo: Deus, essa afronta não é para mim não, é para tu. Toma aí. Coloca só o dedinho, só o dedinho assim. Isso quando não me injuria demais, eu falo: Deus, vou permitir que Satanás toque, só para ela poder se converter e entender como o Senhor é bom e generoso. Que a gente precisa entender, igreja. É bíblico isso que eu estou falando, sim ou não? Quem fez isso? Apóstolo Paulo, amém? Para as pessoas poderem entender. Eu sei o preço que eu paguei para poder estar aqui. E eu sei o preço que eu pago. Eu sei as lágrimas que eu derramo. Eu sei as renúncias que eu faço para poder estar aqui. Eu sei do que eu já abri mão. Ministério não é brincadeira, igreja. O reino de Deus não é brincadeira, igreja. Desperta, tu que dormes. Acorda, é uma mensagem de amor isso. É de coração para coração, é um conselho para você reorganizar a sua vida. E você, esses planos que você tem de retroceder, esses planos que você tem de ir para a caverna, de se esconder, abandona eles, porque você vai precisar de poder, muita unção e coragem para a fase que nós estamos entrando. A fase que a igreja está entrando. Você não tem noção do que é que está prestes a acontecer. Você não tem noção do que é que está próximo a acontecer. Se a janela abrisse só um pouquinho assim para você poder entender o que está prestes a acontecer no Brasil, quando eu falo de igrejas, você vai precisar muito que você tenha fé. Todo dia Satanás peneira. Quem é o que vai desistir? Quem é o próximo a desistir? Nós estamos vivendo um tempo tão difícil, tão escasso, que não é sobre pregar para encher a igreja, é sobre pregar para as pessoas continuarem tendo fé e não abandonar Jesus. Você já imaginou isso um dia? Às vezes eu vejo a igreja lotada, mas vazio lá dentro.
igreja bombando, mas o Espírito não está naquele lugar trabalhando. Mas se tornou um lugar de coach, se tornou um lugar de promessas que estão escritas, mas alinhamento zero. Eu quero orar com vocês. Hoje é Santa Ceia, amém? Por favor, não fique com a sua cara de velório. A culpa foi tua, foi você que falou assim: Deus, fala comigo hoje. Eu tinha uma pregação light, diet, sprite para nós, sabe? Mas aí você ora assim: Deus, preciso tanto que o Senhor fale comigo. Ele deixa comigo. Grupo de louvor, vem guerrear com nós aqui.